A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 304º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os livros de Mateus capítulo 22, versículos 15 a 46, versículo 23, dos versículos 1 a 39. Livro de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 44. Livro de Lucas, capítulo 20, versículos 19 a 47. E capítulo 21, dos versículos 1 a 4. Capítulo 13, versículos 31 a 35. A inspiração do dia. Censura aos escribas e fariseus. No livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 a 46, destaca o versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus. O que Deus pede de todos quantos creem em Cristo e que recebem a salvação é um amor devotado. Primeiro, este amor requer uma atitude de coração pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima que verdadeiramente ansiamos pela comunhão com Ele. Esforçamo-nos para obedecer-lhe e sinceramente nos importamos com a sua glória e vontade na terra. Aqueles que realmente amarem a Deus desejarão compartilhar do sofrimento por amor a Ele, promover o seu reino e viver em prol da sua honra e dos seus padrões de justiça na terra. Segundo, nosso amor a Deus deve ser sincero e predominante, inspirado pelo seu amor a nós, mediante o qual Ele deu seu Filho para nos salvar. Terceiro e último, o amor de Deus abrange, ponto número 1, um vínculo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. Ponto número 2, a fé como firme e inabalável liame com aquele a quem fomos unidos pela filiação. Ponto número 3, o fiel cumprimento das nossas promessas e cumprimento para com Ele. Ponto número 4, a devoção cordial expressada em nossa dedicação aos padrões juntos de Deus no meio de um mundo que o rejeita. E ponto número 5, o anseio pela sua presença e pela comunhão com Ele. No versículo 39 destaco: amarás o teu próximo. Um filho de Deus deve amar a todos, inclusive seus inimigos. Deve amar também de modo especial a todos os verdadeiros cristãos, nascidos de novo. Primeiro, o amor do crente por seu irmão em Cristo, por seu próximo e por seu inimigo deve ser subordinado, controlado e dirigido pelo seu amor e devoção a Deus. Segundo, o amor de Deus é o primeiro grande mandamento. Por isso, a santidade de Deus, seu desejo de pureza, sua vontade e seu padrão revelados nas Escrituras nunca devem ser prejudicados por nossa falta de amor para com todos. No capítulo 23, dos versículos 1 a 39, destaca o versículo 13. Ai de vós, fariseus! As palavras de Jesus nos capítulos 23 se constituem na sua mais severa denúncia contra os líderes religiosos e falsos mestres que rejeitavam em parte a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. Primeiro, notemos a posição de Jesus. Não é a posição tolerante e liberal dos acomodados que não compartilham do clamor do coração do Senhor por fidelidade à palavra de Deus. Cristo não era um pregador tímido a tolerar o pecado. Ele foi em tudo fiel à sua missão de combater o mal e denunciar o pecado e a corrupção entre os importantes. Segundo, o amor de Jesus pelas Escrituras inspiradas do seu Pai, bem como pelos que estavam sendo arruinados pela distorção delas, era tão grande que o levou a usar palavras tais como hipócritas,
filho do inferno, condutores cegos, insensatos, cheios de rapina e de iniquidade, limpos só no exterior, sepulcros caídos, imundícia, iniquidade, serpentes, raça de víboras e assassinos. Terceiro, estas palavras, embora severas e condenatórias, foram ditas com profunda dor, por aquele que morreu pelas pessoas a quem elas foram dirigidas. Quarto, Jesus descreve o caráter dos falsos mestres e pregadores como os dos ministros que buscam popularidade, importância e atenção das pessoas, que amam honraria e títulos, e que, com o evangelho distorcido que pregam, impedem as pessoas de entrar no céu. São religiosos profissionais que, na aparência, são espirituais e santos, mas que, na realidade, são iníquos. Falam bem dos líderes espirituais piedosos do passado, mas não seguem as suas práticas, nem a sua dedicação a Deus e à palavra e à justiça. Quinto, a Bíblia ordena aos crentes a se acautelarem desses falsos dirigentes religiosos, a considerá-los incrédulos e malditos, e não dar apoio ao seu ministério e a não ter comunhão com eles. Sexto, cristãos que, em nome do amor, da tolerância ou da união, não procedem nesses casos como Jesus. Quanto aos que corrompem os ensinos de Cristo e das Escrituras, participam das más ações dos falsos profetas e mestres. No versículo 28, destaco: exteriormente pareceis justos. Jesus continua seu discurso a respeito dos líderes e ministros religiosos dos seus dias, cuja conduta política parecia reta, mas cujos corações estavam cheios de hipocrisia, soberba, cobiça e iniquidade. Eram semelhantes aos sepulcros caídos, belos e atraentes por fora, mas com imundícia e corrupção ocultas interiormente. E por fim o versículo 39. Não me vereis mais até que a cidade de Jerusalém rejeitar a mensagem de Jesus repetidas vezes. Por isso, com tristeza, Cristo vai retirar-se e não será mais visto por Israel, até que este povo reconheça sua própria iniquidade e clame pela vinda do Messias como seu libertador. Primeiro, isso ocorrerá somente quando Israel, isto é, um remanescente, experimentar os dias terríveis da tribulação e enfrentar o seu maior perigo. Segundo, no fim dos tempos, Israel passará por intensa tribulação. As nações do mundo se reunirão contra Jerusalém, e 2/3 de Israel serão mortos. A essa altura, quando Israel estiver quase destruído, o remanescente se voltará para Deus com arrependimento e pesar. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 14, destaca o versículo 25. Nem casarão. Este ensino de Jesus não significa que o esposo ou esposa perderão sua identidade específica de modo a não se reconhecerem. Pelo contrário, o relacionamento com o nosso cônjuge será mais profundo e espiritual, porém não regido pelos laços conjugais, como acontece na terra. Dos versículos 38 a 39 destaco: gostam das primeiras cadeiras. Jesus adverte seus seguidores para que se acautelem dos líderes religiosos que procuram reconhecimento e honra humanos. Ele os chama de hipócrita e diz que são fraudulentos e enganadores na esfera da retidão externalizada. Tais pessoas não têm o Espírito Santo habitando nelas com a sua graça regeneradora. Quando permanecerem nessa condição, não poderão escapar da condenação do inferno. No versículo 40, destaco: devoraram as casas das viúvas. Alguns dos líderes religiosos judaicos tiraram proveito das viúvas ingênuas e solitárias.
Pediam e recebiam delas ofertas exorbitantes, explorando a boa vontade dessas viúvas que queriam ajudar a esses tais, que elas criam serem homens de Deus. Por meio de logros e fraudes, persuadiam as viúvas a ofertarem além das suas condições financeiras. Assim, esses líderes viviam no luxo com essas ofertas fraudulentas obtidas. Esse mesmo procedimento tem se repetido no decurso da história da Igreja até os dias de hoje. Cada período tem seus enganadores na arte da extorsão religiosa. No versículo 42 e último, 2 pequenas moedas. Deus mede a contribuição do crente, não segundo o momento, mas segundo o amor, a devoção e a abnegação representados pela oferta que ele dá. E por fim, o livro de Lucas, capítulo 20, dos versículos 19 a 47. Destaca o versículo 18, a pedra. Aqueles que não aceitam a Jesus serão esmagados, e aqueles que caírem sob o juízo serão aniquilados. Onde Cristo é representado como pedra de tropeço e rocha de escândalo. No versículo 25, destaco: dai, pois, a César. O crente, em circunstâncias normais, deve pagar impostos e submeter-se à autoridade governamental, sabendo que sua lealdade de suprema pertence a Deus. Devemos obedecer ao governo secular, a não ser quando este entra em conflito com a lei de Deus. Nunca devemos desobedecer ao mandamento de Jesus: dar a César o que é de César. No versículo 36, iguais aos anjos. Sobre a vida do crente no futuro, Jesus revela que ela começa com a ressurreição dentre os mortos e que ela inclui um corpo glorificado que nunca morrerá. Porém, não inclui relacionamentos terrenos como o casamento. Isso não quer dizer que os crentes não conhecerão uns aos outros. Jesus, depois da sua ressurreição, foi reconhecido por seus discípulos. No versículo 44, destaco: Davi lhe chama Senhor. Os judeus imaginavam que o Messias seria um descendente de Davi e, portanto, somente um mero governante humano. Jesus demonstra que a declaração de Davi em Salmos 110, versículo 1, onde chama seu filho Senhor, indica que o Messias é mais que um rei humano. Ele é também o divino Filho de Deus. No capítulo 21, destaca os versículos 1 a 4. A oferta da viúva. Temos aqui uma lição de Jesus a respeito de como Deus vê nossas contribuições e donativos. Primeiro, a oferta que damos a Deus é avaliada não segundo o montante da contribuição, mas pela quantidade de sacrifícios nela envolvido. Os ricos, às vezes, contribuem do que lhes sobra. Não lhes custa nenhum sacrifício. A oferta da viúva custou-lhe tudo. Ela deu tudo o que podia. Segundo, este princípio pode ser aplicado a todo o nosso serviço prestado a Jesus. Ele julga o trabalho que lhe prestamos, não pelo seu volume, influência ou sucesso, mas pelo volume da sinceridade, dedicação, sacrifício, fé e amor nele envolvido. E chegamos ao final. No capítulo 13, dos versículos 31 a 35, destaca o versículo 34. Jerusalém, que mata os profetas. A tristeza e as lágrimas de nosso Senhor, por causa da rebeldia de Jerusalém, evidenciam a livre vontade do homem em resistir à graça e à vontade de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.